Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Espaço Plural, o programa de entrevistas aqui da Unisc TV, um programa onde a gente debate os mais variados temas, recebe convidados dos diversos segmentos da sociedade. Hoje eu estou com um pouquinho de dificuldade na minha voz, mas a gente vai seguir o programa mesmo assim. Nosso entrevistado de hoje é o médico veterinário Alexandre Vaslavic. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Imagino, obrigado pela oportunidade. Bom, a gente vai começar com alguns dados, porque segundo a pesquisa Agência Senado, o Brasil tem a terceira maior população pet do mundo, entre 150 e 160 milhões de animais de estimação. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a BIMPET, os cães são a maioria, cerca de 60 milhões. Segundo lugar aparecem as aves, com 40 milhões. Em terceiro, os gatos, com 30 milhões. E em quarto, os peixes ornamentais, com cerca de 20 milhões. A pandemia pode ter contribuído para que esse número, essa população, ela tenha aumentado um pouquinho mais, é o que aponta a Radar Pet, porque os brasileiros, nesse período de isolamento, buscaram também mais companhia, os animais, então isso deve ter aumentado em torno de 30%, segundo a Radar Pet. Com esse aumento populacional de pet, cresce também as demandas e produtos de serviços especializados, afinal de contas, a saúde dos animais também é muito importante. E é justamente esse o nosso assunto com o Dr. Alexandre, porque ele atua na medicina veterinária já há bastante tempo, mas a gente vai falar sobre o serviço de fisioterapia para essa população de animais. Doutor Alexandre, o quão importante é a fisioterapia neste momento para essa população, para esses animais? Perfeito, que nem você bem disse ali, a importância do mercado, de todos os insumos, tudo isso faz jus. A fisioterapia veterinária eu vejo já como quase que um débito que nós, os veterinários, tinham para com os pets. Veja bem, nós colocamos nos últimos 30 anos animais dentro de casa, demos vacinas, imunizamos para todas as comorbidades, dietas prescritivas, dietas terapêuticas, roupas, creches, enfim, todos os cuidados. O que a gente aumentou? A gente aumentou a vida desses animais. E, consequentemente, com isso ali, esses animais também desenvolveram comorbidades que são muitas vezes compatíveis com as terceiras e quartas idades. E nesse aspecto, a fisioterapia veterinária, ela vem dizendo assim, ela vem compensando agora nos últimos anos esse débito, né? Haja visto que eles estão vivendo aí cães com 18, gatos com 20, 22 anos, assim, e com uma qualidade de vida muito bem, obrigado, grande parte deles, né? Como é que o senhor percebeu essa oportunidade também de mercado de colocar aqui em Santa Cruz do Sul, ter uma clínica especializada, e que métodos que são utilizados na fisioterapia para a reabilitação desses animais? Então, nos últimos anos ali, até a fisioterapia a nível mundial, ela surge aqui na Argentina com a doutora Graziella Strebin, aqui no Brasil com a Renata Diniz, que depois vai para a Espanha, em Portugal com a doutora Ângela Martins, e aqui no Brasil um discípulo deles, que era o doutor Ricardo Lopes, eles dinamizam isso. Em 2010 eles criam a Fisiocare. Aqui na região, a gente sentiu que também essa população foi ficando mais senil e nós devimos para ela também. Então, houve muitos colegas também foram em busca de acupuntura, foram em busca de ozonoterapia, uma série também de equipamentos que se usa para tal. E isso vamos dizer assim, tem se tornado bastante rotina, felizmente, e proporcionando uma qualidade melhor para esses animais. Trata a fisioterapia, ela usa a hidroterapia, que é uma plataforma, eu acho que é a única na região, essa. Então, perfeito. O que é os equipamentos que são utilizados em fisioterapia, né? Então, se utilizam equipamentos assim com a finalidade de analgesia, tirar a dor, com equipamentos assim de relaxamento,
Entre eles aí a gente cita muito o laser, o infrassom, cita-se também muito usado a magnetoterapia. E nós da Fisiocare a gente tem um modelo, todos os franqueados de toda a rede da Fisiocare necessariamente trabalham com a esteira aquática, né, a gente chama a esteira de esteira aquática, porque é uma esteira que nós regulamos ela, é uma plataforma que ela vai num tanque, né, dizendo assim, e essa ali eu direciono o que eu quero: fortalecimento, eu quero uma analgesia, eu quero uma amplitude de movimento, angulação, velocidade, isso tudo esses equipamentos permitem, né. Esses equipamentos, assim, quando eles foram criados e lançados no mercado, vamos dizer, mais no mercado mundial, que aparece os primeiros aí em 2006, uma esteira aquática, ela custava em torno de $30.000, né. Claro, hoje tem fabricantes nacionais, tem fabricantes com diversos modelos, diversas, angulações, capacidades que eles oferecem com preços, mais compatíveis, mas todos sempre com um escopo, com o objetivo claro de uma amplitude de movimento, uma analgesia também, que esse animal possa executar os movimentos, ensaios de marcha, né. Porque dentro da reabilitação, nós usamos equipamentos, então, para tirar dor, equipamentos para cicatrização óssea, equipamentos para relaxamento e reabilitação de articulações, grupos musculares, e depois disso eu preciso, qual é o escopo? O escopo principal, o objetivo é lá fazer um fortalecimento muscular para que esse nosso paciente possa ter alta, né, possa, no máximo, conforme a situação, ter retornos mais adiante de manutenções, né. Também dentro da fisioterapia e ali a esteira aquática é muito usado para tratamentos de obesidade, né, essa obesidade que tanto assola a população humana, também ela é proporcional com os pets, né. Então essa a esteira aquática ela vem muito ao encontro disso ali, porque o animal é que nem a hidroginástica, né, você faz, executa, sem impacto sobre articulações, você vai fortalecendo a musculatura, vai substituindo massa gorda por massa magra, esse é o objetivo maior, sempre. A gente tem o senhor falou, também que ao longo do tempo a gente teve uma melhora, na qualidade dos insumos, né, da alimentação, enfim, no prolongamento da vida do animal. Mudou também as doenças com o passar dos anos, algumas doenças novas apareceram, houve alguma tem uma distinção também, com o passar do tempo? Então a medicina ela é dinâmica, né, a medicina ela não é estanque, ela não parou, assim, dentro da fisioterapia mesmo, né, então da fisioterapia veterinária, né. Então uma coisa que tempo de moleque a gente ouvia falar, eu já estou desde que eu comecei a estudar aí de atividade, profissional, já estou há 46 anos na área, então a gente já viu, assistiu muita coisa e que nem tu falaste, não se compreendia, né. No passado, um cão paralisado, infelizmente, essa era a nossa realidade, um cão paralisado por um acidente, ou enfim, alguma situação que levou ele a isso ali, era compatível com a eutanásia, né. Eu me lembro, eu quando moleque, criança lá, tive meu primeiro Dachs, o linguicinha lá, e ele paralisou, nossa, né, não, só se falava aquilo lá, e meus familiares: "Ah, vamos tirar de perto lá". Enfim, eram situações onde não havia. Hoje se sabe, hoje tu tem recursos, né, de investigação, tem tomo, ressonância, mielotomo, todos esses exames ali, e que muitas vezes que tu acha que só uma hérnia de disco lá, você já consegue, fragmentar, saber que tipo de hérnia é essa, qual é a dinâmica que você vai assumir, a postura, a conduta que se você vai ter terapeuticamente na fisioterapia frente a esse paciente. Então isso tudo vai crescer muito e acredito que vai continuar crescendo ainda, né. Hoje algumas coisas aí que nem você falou, realmente, dentro da rede Fisiocare, e dentro desse contexto de esteiras aquáticas, a gente é a primeira no interior do estado aqui, né, que não tem, em capitais foram, e hoje a gente é a primeira no interior do estado. Quais são as situações em que se recomenda a fisioterapia para animais? Muito bem, as situações, né, a primeira coisa que ocorre, assim, diz: "Ah, meu,
um paciente lá, fez uma cirurgia ortopédica, teve um problema neurológico, e esse colega que atendeu muitas vezes encaminha para nós. Ótimo, são situações assim mesmo de reabilitação, mas tem muita situação preventiva, né. Vamos ao caso ali mesmo, uma luxação de patela, né, uma luxação de patela em cães hoje é uma das enfermidades que mais tem, né, das maiores, que maior tem casuística, 53, 55%. E elas têm graus, né, elas têm graus de luxação, grau 1 até o grau 4, sendo que situações ali cirúrgico, bom, a gente sabe que o grau 4 não escapa de cirurgia, né, senão coitadinho lá não tem mais como que é, aquele membro vai ficar inoperante lá, ele não vai usar. Mas muitas vezes tu tem um grau 3, e esse grau 3 tu consegue com a fisioterapia trazer ele para um grau 2 e manter ele não operável, né, tu fortalece musculatura, tu consegue lá gerar nele uma analgesia que ele consegue ter uma amplitude de movimento. Claro, e mesmo aquele grau 4 lá que talvez um colega vai intervir, for fazer uma cirurgia, ele é necessário, e importante fazer essa reabilitação mesmo nesse paciente de cirurgia, né. E ela pode substituir a questão do medicamento para dor, ou ela apenas complementa, ela é também um complemento para o tratamento? Então, a gente sempre diz que nessas situações neurológicas, ortopédicas, tudo é um tratamento multimodal, né, multimodal. O que eu quero dizer com multimodal? São múltiplas formas que eu vou ter. Ah, no caso, a química mesmo, a medicação, analgesia, anti-inflamatórios, opioides, ele é como aquela estrelinha de Davi de 6 pontas, ele é uma. Aí a gente segue com uma série de outras, né, os cuidados que eu tenho que fazer com que esse tutor, que o meu cliente tenha com o meu paciente, né, em casa, pisos lisos, escadas, né, situações aonde, nossa, ele salta, sofá, cama, tudo isso, diminuir impactos. Dentro desse contexto, seguir a uma acupuntura, a sessões de laser que geram analgesia, magnetos que geram analgesia, que geram relaxamento muscular, e a esteira aquática que a gente fala, né, suplementos mesmo para fortalecimento, que a gente está falando de pacientes que estão ficando cada vez mais longevos, né, hoje, felizmente, assim como na medicina humana tem aquele médico que trabalha com suplementação, na veterinária também tem. Então, o que a gente chama de tratamento multimodal. Se eu for um paciente que eu sou portador de uma hérnia de disco, como eu sou também, e ali se eu for fazer o uso, eventualmente eu tenho que fazer o uso de analgésico, eu tenho que ir no meu médico, pedir uma prescrição, lançar a mão, porque eu estou numa crise muito grande. Mas se eu não me livrar delas ali, essas drogas, essas medicações, elas vão me gerar uma coisa, meu organismo vai se adaptar a essa dose, ela não mais vai fazer o efeito esperado, e eu vou ter o efeito maléfico disso ali, vou ter gastrites, vou ter uma série de outras coisas, a língua saborosa, né. Então nesse contexto, assim, que nem a dúvida, né, a fisioterapia substitui? Mas assim, ela não vai excluir ela no todo, porque o meu paciente pode ter eventualmente uma crise, né, assim como acontece, né, a todo instante, o paciente teve, ganhou alta, mas aí correu, fez um jogo de cabo lá brincando com o tutor, com a criança de novo, há necessidade de intervir com analgésico, intervém, mas no todo o escopo sempre é se, vamos dizer assim, ter menos dependência disso para ser o mais natural possível, né. O encaminhamento para a fisioterapia, ele pode ser feito só por profissionais, ou há a possibilidade do tutor perceber alguma coisa, e levar para fazer a fisioterapia ou fazer uma avaliação, enfim? Enfim, a modalidade mesmo do fisioterapeuta, né. Tem aquela situação que um colega interviu, que um colega fez um procedimento cirúrgico e ele nos encaminha para esse tratamento multimodal. Tem aquela situação aonde o tutor hoje tem a própria Fisiocare tem nas suas plataformas, tem vídeos, né, onde ela esclarece o que que são, então as pessoas, muitas vezes ela entra no Google lá, vê dor de coluna, dor no mancar, coisas assim, e ela assiste vídeos mesmo. E essas pessoas então elas, no caso da Fisiocare, ela vê, pô, tá na região aqui do Grande Vale do Rio Pardo, ela vê onde tem uma unidade, ela entra em contato e ela agenda
uma avaliação, né? E a gente sempre acompanha também, a gente recebe dos colegas mesmo imagens, recebe situações que se discute e onde a gente está aí para contribuir, para dar uma qualidade de vida melhor cada vez para os nossos pets, né? A gente tem uma foto, eu não sei se o Valmor consegue colocar pra gente, por favor, que é uma foto de um gato, não sei se está no ponto, se a gente tem aí, mas enfim, porque a pergunta é sobre que alguns pacientes, né, eles não são tão, essa é do, Essa, essa é da fisioterapia. essa fisioterapia, essa aqui é a nossa esteira aquática, né? Esse é um paciente que tem artrose, né? Um paciente de uma certa idade, de 8 anos, e que o paciente, no momento, ele travou, né? Travou de tanta dor que tinha. Então, a gente usa analgesia e aqui está se fazendo fortalecimento muscular na esteira aquática, né? E eles reagem bem? Reage, reage. Você ia falar do gato, deve ter uma imagem, aí tá o gatinho, né? É um mito, né? As pessoas acham. Agora, se você olhar bem, né? Então, olha lá no ancestral e nos familiares deles, né? Você vai ver a jaguatirica, você vai ver o leopardo, vai ver a onça, né? Ela caça, ela se atira dentro da água, pesa a cidade de crocodilo, pega uma cobra. Eles não têm problema nenhum, eles gostam da água. O que nós temos que fazer, a nossa obrigação, é fazer com que seja um mais calmo e harmônico. Aqui a gente tem etapas que a gente faz, né? Essa gatinha, ontem ela veio para uma manutenção de novo, uma gatinha de 16 anos, ela não gosta de sair da água, né? Ela não gosta de sair da água, ela fica brava quando tem que sair da água. Essa água está previamente aquecida, né? Tá, a gente aquece ela. E é um rito que a gente faz, não são sedados nem nada, né? É um rito. A água está aquecida, você bota, já deixa tudo preparado, calcula a altura, a articulação que você quer trabalhar, aí mais harmônico possível e você coloca o animal na água. Tem, assim, eu nunca tive nenhum problema em aquele gato que eu quis colocar e não quis ir na água, não tive. Algum dele vai te dizendo, ó, hoje eu não vou, velho, hoje não é meu dia, né? Mas ele vai nos dizer e vai, né? Eles adoram mesmo. Da filha. Eles têm a sensação de bem-estar que o animal tem na água é muito boa, né? Só quem já foi, entrou numa piscina aquecida, né? Dá uma sensação muito, muito boa, né? A nossa esteira também, fazendo uma propaganda dela, ela tem ali um ozonizador, que é algo mais, ela joga o gás de ozônio junto na água, que é mais relaxante ainda, mais terapêutico ainda também, que dá mais ainda a sensação de bem-estar, que se permite aqui, é o regulador de ozônio, que gera essa sensação toda, né? Ou seja, o animal ele não, ele entra calmo. Calmo, super calmo. Ele entra. E a água ajuda também. Ajuda, relaxa. Aí você começa uma marcha suave, né? Tem alguns que não querem, hoje eu não quero inclinação, então você não inclina, você só deixa a plataforma dentro da água, mas vai muito bem, né? Eles adoram mesmo, a sensação deles é muito boa, né? Porque ele consegue, o momento que ele está andando, ele não está largando peso em cima da articulação, tem as forças físicas da água que estão lá, a flotação, a resistência da água, que ele fica, de certa forma, mais leve, né? A gente sempre diz, quando tu está com a água na altura da coxa, assim, ele só faz 40% da força que ele precisa para se locomover. Esse animal aqui está mostrando bem, bem aqui assim, né? Para que você vê, esse aqui quer brincar, quer saltar, a gente coloca um espaguete na frente, né? Esse aí, tratamento de perder peso, também articular, também um cãozinho também de mais de 8 anos de idade, né? Tudo ajuda. Energética, tudo ajuda, tudo colabora, né? Esses cãezinhos ali, aproveitando, esses cãezinhos pug, né? Eles têm muito bulldog francês, bulldog inglês, 85% deles têm hemivértebra, né? Que é uma vértebra a mais. Que para ele ter esse charmezinho aqui desse ângulo, a natureza e a seleção levou a eles terem esse problema de vértebras, então eles vão ter problema de coluna, são potenciais pacientes de fisioterapia, né? O salsichinha também, né? O Dachshund, o salsichinha, ele já tem uma outra condição, né? Ele não tem tanta hemivértebra, tanta incidência de hemivértebra, que tem um aqui, esse aqui parou, né? Esse paciente tinha que parar de caminhar, ele estava já um mês sem caminhar. Aqui ele está recebendo eletroacupuntura, tem agulhas e aqui tem um aparelho de eletroestimulação.
né? Então aqui tu tem vasos meridianos ali que estão sendo trabalhados com uma sutil carga elétrica ali de energia para estimular esses pontos de analgesia, de fortalecimento que são usados. Esse aqui é o aparelho mesmo de eletroacupuntura que se regula, são os jacarés, os eletrodos que se aplicam. Mas tem que ter um cuidado com o Salsichinha com a questão da coluna. Ele tem uma propensão a hérnias de disco de tipo 1, tipo 2, né, que muitas vezes o disco ele é lançado em direção à medula, né, então dá essa paralisia. E se você não intervir logo, se ser rápido mesmo, ela pode dar uma secção na medula e ele ficar paraplégico, né, ou conforme aonde tetraplégico. Mas é muito frequente, infelizmente se tem isso ali mas se trabalha muito, né, esse paciente mesmo aí que estava na tela ali, reabilitou, né, hoje corre também, já está de alta, né, são situações que... Bem-estar animal, são... Bem-estar animal. É isso, a gente vai fazer uma rápida parada e a gente já volta para seguir o nosso bate-papo aqui com o Dr. Alexandre Vaslavic. Até mais. Que tal acompanhar as nossas produções e também os bastidores da Unice TV? Para isso é muito simples. Basta nos seguir no Instagram e também no Facebook. Claro, você pode nos acompanhar também pelo canal 15 da NET e pelo nosso canal no YouTube. A gente espera por você. Estamos de volta com o Espaço Plural, hoje recebendo o Dr. Alexandre Vaslavic, que é médico veterinário, sobre um serviço inovador aqui na região, a fisioterapia para animais de estimação. A gente mostrou antes alguns vídeos, né, sobre esse trabalho feito na clínica, a calma com que o paciente vai para a hidroterapia também, o quanto isso é importante para que o trabalho, né, o atendimento ele seja mais tranquilo também para o médico, né? Perfeito. Isso também reflete no seu trabalho com um animal mais calmo, né? Perfeito, perfeito, né? Até a própria fisioterapia, ela nos permite, assim, elaborar uma sequência em equipamentos, em aparelhos, que vão ajudar a diminuir esse estresse, esse impacto, né? Que o paciente que ele nos vem, muitas vezes, quase todas as vezes, ele nos vem com dores articulares, dores musculares, né? Ou quando não, também portadores de necessidades especiais. Então imagina, você tirou esse paciente do ambiente dele, botando um outro ambiente, com aromas, odores, ruídos, tudo são situações de estresse. Então a gente ocupa já se tem quase que uma rotina, assim, de quais equipamentos usar primeiro, assim, por quanto tempo mesmo, para o paciente, assim, para ele relaxar, para ele ficar mais tranquilo, para que essa sessão seja assim, que na amígdala cerebral dele, ele se lembre assim, cheiro de água, cheiro de ozônio, eu vou sair daqui melhor. Então, para diminuir esses impactos. Esse é o objetivo sempre do profissional que quer fazer uma boa sessão, que quer ter também, ver a alta do paciente, né? Que esse paciente, onde é que tenha um plano de reabilitação. Esse é o nosso objetivo sempre. E tem um animal que precisa necessariamente, daqui a pouco, ter que fazer uso da fisioterapia para o resto da vida? Infelizmente, assim, não é uma coisa que a gente deseja, né, mas aquele paciente ad eterno, ou seja, até o final da vida dele, ele existe, né, não são muitos, mas existe, né. Pacientes, principalmente, assim, pacientes, com síndromes endócrinas, né, que ele não consegue emagrecer, que ele tem alguma disfunção lá que ele é obrigado, né, a gente falava há pouco, né, aquele portador de uma luxação de patela que você quer fazer tudo para não operar. Então você fez um plano de reabilitação, ele voltou a caminhar, andar, tudo. E ali, daqui a pouco, esse paciente, já lá portador de uma certa idade, o tutor diz: olha, ele está começando, então vamos fazer algumas sessões de analgesia, fazer reforço muscular em esteira. Isso existe, né?
Existem ali situações onde não necessariamente semanal nem quinzenal, mas planos assim que o tutor já sabe, olha, né, passou a primavera, verão, nem nada assim, entrada do outono, vamos fazer umas sessões ali que tem, e cada mês, cada 45 dias, mas existe mesmo, né. E aquele de obesidade ali que muitas vezes vem toda semana, né, que o tutor não tem condições, não tem como caminhar também com ele para fortalecer essa musculatura, ele retorna mais frequente, uma vez por semana ou 2, existe mesmo, assim, porque é mais confortável para o tutor mesmo ele colocar lá, o paciente naquela velocidade, naquela angulação lá, naquele tempo, e que para ele é interessante, tem muito disso. A questão do o senhor falou da questão do clima, né, o clima também interfere na questão da dor do animal também? O frio acaba gerando, se ele tem um certo problema, pode acarretar também de dele sentir um pouco mais de dor? Então, eu como já tenho também estou na terceira idade, eu digo que muitas vezes indícios de chuva, frio, sim, eles trazem, e hoje isso ali é sabido já, a ciência também comprova que sim. Tem situações onde assim, né, e de se evitar contraturas maiores sim, né, até porque da água está aquecida, mas por que água aquecida? Sim, justamente por isso, para dar um relaxamento e se evitar contraturas, né. Tem essas relações mesmo e a própria termoterapia, ela é uma das janelas terapêuticas que se usa na fisioterapia, né, frio, calor, né, crio, o gelo se usam largamente, né, você vê jogadores de futebol também, o cara teve um impacto, uma coisa, a primeira coisa é aquela cinta lá de gelo que se usa, né, certeza. Todo pet ele pode fazer a fisioterapia? Tem alguma restrição? Pois é, todo pet, né, aí eu também como proprietário de pet também vou pensar assim: "Mas por que que eu tenho que fazer?". A princípio, poder ele pode, né, são raras condições que tu não pode fazer nada naquele paciente, né. Mas desde vou dizer, ela é complexa, mas uma prosaica acupuntura, né, que já vem mais de 10.000 anos se conhece, que aliás é uma das poucas modalidades terapêuticas que ela é invasiva, né. Invasiva no que sentido? Que você vai penetrar na pele, né, a acupuntura e algumas coisas de ozônio, né. Mas se não, nenhuma delas é invasiva, né, o magneto, ela é cama ou ela é túnel, ou são placas que você vai colocar, infrassom são placas, né, todas elas quase não são invasivas, né, cromoterapia também é muito usado largamente, as cores, né, que surgiram, a amplitude, a profundidade que elas avançam nos tecidos, e então todos eles têm, né, você todo poderia muitas vezes você tem mesmo um filhote lá que ele é um pouco mais agitado, fora da expectativa da idade, você pode usar algumas coisas para relaxamento nele, como a própria cromoterapia que se falava, né. Então todos eles podem, não tem por que não, né, dificilmente, mesmo a condição portador de tumor, ele vai limitar algumas modalidades, né. O calor, por exemplo, de laser, Mocha, Bustão, você usa com cautela ou não usa nessas condições aí, mas sempre vai ter alguma modalidade que você pode usar terapeuticamente para diminuir dor, contraturas, sempre vai encontrar. E na questão para gatos, ele pode ajudar, a fisioterapia também pode auxiliar, já que ele fica um pouco mais calmo na socialização também? Pior que auxilia sim, a gente teve um tutor que trouxe, assim, ele estranhou porque o animal voltava das sessões, assim, muito zen, e melhorou muito, ajuda mesmo, né, porque assim, ajuda. Claro que associado também com outros cuidados, né, que você vai sociabilizar melhor, né, eu tenho, hã, 2, 3 gatos no caso, em casa, e vou trazer um novo entrante. Pô, cara, tu não é daqui, velho, né. O que que é o normal? O normal é eles rejeitarem, agredir, sacanear esse novo, né, mas tem algumas coisas que com certeza podem ser feitas, né. Com relação à clínica, tem convênios, setor público, serviço só particular, como é que funciona com relação à clínica para que as pessoas também possam procurar, buscar ajuda para o seu pet? Então, a clínica sim, a clínica tem o serviço alguns serviços também que ela faz, serviços públicos ali,
Mas a gente, atividades assim, mais de cunho social, a gente tem algumas ali relacionadas com ONG mesmo, que se tem parcerias, nesse sentido assim. Porque a fisioterapia, assim, ela é uma modalidade que ela exige equipamentos, né, há pouco a gente falava num custo, por exemplo, numa esteira aquática, um custo alto, ela tem os seus custos, assim, então ela é um pouco mais vamos dizer assim, ela é exigente, né. Estudo mesmo, o fisioterapeuta, ele é um buscador constante, né, eu sempre digo assim para os nossos estagiários, para os colegas novos aí também que tem. Eu estou graduado há 40 anos, né, grande coisa, né, não sei mais que ninguém, né, que eu errei mais que os outros e tive mais tempo de ir em busca que os outros vão ter pela frente. Então ali a gente tem que fazer, então ela exige bastante, né, essas buscas, eles custam, né, tipo assim, você vai fazer, você vai pegar equipamentos, por exemplo, de magnetoterapia. Eu, no Brasil, eu não sei talvez estou fazendo uma baita injustiça, mas a grande parte dos equipamentos de magneto, eles vêm principalmente da Colômbia, agora tem um fabricante aqui também na Argentina, aqui, que eu sei que é mais que distribuidor até que fabricante, já porque depende muito de como está trabalhando com energia, fotovoltaica também. Tudo são aparelhos que eles exigem constantemente calibração, eles exigem bastante, uma manutenção deles é cara, né. Sim. O ozônio também ele é recente, mas o ozônio requer, o que que ele requer? Ele requer que você tenha lá um aparelho que ele vai transformar o O2, o oxigênio, em O3. São tudo equipamentos que, quer dizer, são extremamente delicados, né, não preterindo outros. Então tem. A clínica oferece, sim, oferece, consultas ali, essas consultas podem ser agendadas ali, ou mesmo na plataforma da franqueadora, que é a Fisiocare. Então muitas vezes tem paciente de outras cidades mesmo, de outros estados, que muitas vezes procuram, que aliás até fazendo uma ponta de um gancho, um paciente que estiver aqui porventura sendo atendido por nós em Santa Cruz, se amanhã depois esse tutor ou na sequência, no outro dia, tiver que ir para Volta Redonda, tiver que ir para uma outra cidade, ele pode ir seguir o tratamento lá, porque tá todos os exames, toda a descrição do quadro dele está conosco, né. A Fisiocare tem um sistema próprio de lançamento de prontuários, onde eles ficam registrados, o que está sendo usado, os equipamentos todos, que a rigor são praticamente todos iguais em todas as unidades, né, tanto aqui no país como fora, tem na América Latina, tem em vários países que tem unidades também, né. Essa é a primeira franquia aqui no interior do estado, né. O senhor vê A Fisiocare sim. e o senhor vê um potencial, crescimento para esses serviços aqui mesmo no interior, para o interior do Rio Grande do Sul, Vejo, expansão? eu vejo muito, até foi que nos levou a ir em busca disso ali, pela própria maneira de difundir, que você sabe que tu tem um paciente, né, que nem quando nós começamos a conversa, nós demos condições para ele ficar mais velho, mas nós não botamos um foco, pô, coitadinho está desenvolvendo comorbidades, e esses cães estão ficando mais velhos, né, hoje, eh, é rotina tu ouvir o paciente, está com 16 anos, e não estão mais velhos, né, assim. Eu me surpreendi quando eu procurei um médico há um tempo atrás por um problema de saúde de ombro, e o médico diz assim: "Não, antes de ti teve um amigo teu aqui de 80 anos que é ciclista também contigo, né". Pô, o cara eu vi o cara lá, mas não sabia que o cara tinha 80 anos. O cara de agasalho, pensava que no máximo tinha 70, né. Então nossos pacientes estão avançando a idade, e é uma obrigação que nós temos com eles, deixar eles em condições de ter uma qualidade de vida digna, compatível, boa, né, isso tem, então esse mercado, ele vai continuar crescendo, porque os animais estão ficando cada vez mais, entrando para a terceira, quarta idade, ficando mais velhos, porque tem condições para isso, né. A nutrologia avançou, a imunologia avançou, quantas creches nós temos em Santa Cruz hoje, né, que proporcionaram, né, muitas vezes tinha aquela pessoa que, muitas vezes uma família, a pessoa sozinha lá, e ela: "Ah, eu tanto gostaria de ter um cachorrinho, não tenho quem deixar, eu saio para trabalhar às 7h, só volto às 17h, né".
Nossa, hoje pode ter, ficar a noite inteira, leva numa creche, todas elas super bem cuidadas, né. Então são coisas assim que surgiram, então, que nem se fala assim, tem muito campo mesmo. Campo para todos, né. E o senhor fala dos benefícios, mas, uma sessão de fisioterapia, o tutor ele já percebe uma diferença na no animal, já consegue ver alguma melhora? Ou é um tratamento a longo prazo que ele vai ver essa melhora com o passar do tempo? Normalmente, assim, ele já esse paciente que vem, ele veio com dor, veio com contratura também, que mais que acontece, e ele com certeza, ele vai sair assim 30, 50% bem melhor que isso, né, muitas vezes: "Nossa, ele está super bem, nem vou semana que vem", né, muitas vezes e desaparecem mesmo, né. E o que é ruim porque é ruim para nós que perdemos, assim, deixamos de ter ele de novo? Não, porque muitas vezes, né, vamos pegar um ligamento, né, tu melhorou, o paciente estava lá semanas inteiras já mancando, né, aquela claudicação, não conseguia subir uma escada, o tutor tinha que levantar ele, botar isso, veio para uma sessão e ali você trabalhou contratura, você trabalhou analgesia, você trabalhou regeneração lar, articular, tudo, e você faz um prognóstico, doutor, olha, eu acho, de repente o prognóstico quer saber quantas, 10, 6, 8, 10, 20? Você diz, não, olha, eu acredito que vamos vamos que é empírico, de 6 6 a 8 sessões, né. E aí o camarada no outro dia você pergunta como é que: "Ah, tá super bem, ó, nem vou cancelar, a gente nem vai fazer, eu vou viajar, vou depois, né". Só que daí melhorou tudo e o cachorro, o gato, ele esquece, ele volta de novo, ele acha que ele tem aquela amplitude que ele tinha, mas ele não tem a performance muscular ainda restaurada, e ele dá aquele passo a mais, estira, rompe um ligamento, né, rompe um tendão, uma coisa que é assim, pô, ele estava tão bem, né. Não, muitas vezes é ali que teve. Então eles vão ter muita melhora, né, já na primeira sessão. Mas a reabilitação mesmo é isso aí que acontece, né, quando o obeso transformou aquela massa gorda em massa magra, o outro tu fortaleceu ligamentos, tu fortaleceu musculatura, inserção nossa, aí você está bem encaminhado. O senhor falou aí, é basicamente o que acontece com as pessoas, né, que vai para fisioterapia, tô bem, e aí ali na frente vai voltar a sentir. Aham. Para finalizar, que mensagem o senhor deixaria, para os tutores que ainda não conhecem esse tratamento de fisioterapia e que daqui a pouco pode ser necessário para o seu pet ou ter um olhar um pouco mais aguçado com relação ao que o animalzinho pode estar sentindo ou pode estar tendo alguma dificuldade, mas que não conhece a fisioterapia, que mensagem o senhor deixaria? A mensagem que a gente sempre deixa, assim, muitas vezes, eu como tutor, eu vou me conformando. É a maior situação, como a gente falou a respeito dos gatos. Eu como tutor, eu me conformo. "Ai, o meu gatinho ele já não sobe mais a janela, porque ele está velhinho", né. "Ah, ele já não brinca mais, porque ele está velhinho", né. Outras situações que a pessoa diz assim: "Ah, ele já não ele está ficando antissocial", né. Meu gato está ficando antissocial". Não, muitas vezes isso ali é desconforto, né, é desconforto, é dor, é a grande parte dos pacientes que nos veem, vem nessa situação assim, né: "É porque ele está velhinho, né, doutor?". "Ah, ele está velhinho, eu também estou velhinho, mas a minha mulher ainda não me mandou embora, nem meus filhos também me despacharam de casa, né". Então, as situações assim que lança esse olhar, né, como é que ele era, né, com o que você pensa, né, você vê tanta situação assim que as pessoas, né, eu vejo muito, o Alexandre vê muito mesmo, não sei se é pelo olhar que fixa, mas se encontra muitos tutores então, eles botam fraldinhas, não que não precise, né, eles, nossa, tem cães pesados, né, é trabalho que eles passam para subir, para descer, né, quase com um estoicismo, assim: "Não, eu tenho que fazer". Porra, mas aí quando é que a tua coluna vai estourar, e aí como é que vai ficar o teu cãozinho, né? Então nesse sentido, nesse olhar assim, que conversam, né, que entrem mesmo na plataforma da Fisiocare, vejam vídeos que tem, sim, tem é fantástico, assim, que tu vai encontrar situações,
de tutores mesmo, reais, né? As pessoas botam lá a filmagem como ele era e como ele está agora. Não precisa o tutor se estragar a sua coluna, se arrebentar todo para ir em busca. Não, pode ser antes, né? Pode se questionar antes, por que que o gatinho não está mais faceiro, ele sobe lá? Porque ele tem dor articular. E ele precisa viver com essa dor? Não. Mas eu vou ter que dar uma medicação cara? Não. Daqui a pouco você pode dar início, faz umas sessões de fisioterapia. E assim, uma coisa que todos os colegas sempre fazem assim, tu dá os temas de caça, dá o exercício de caça, isso aí é. E tu sabe direitinho quando o camarada faz, é que nem um médico pra gente, né, tu sabe direitinho quando fez ou não fez, né. A gente dá: "Ah, mas que eu não tenho aparelho em casa", não, mas tem coisas, que o fisioterapeuta, que eu posso te ensinar para tu dar continuidade em casa, né. Desde a prosaica massagem, alongamentos, né, de que grupos musculares nós estamos falando, nós precisamos envolver de novo. Isso se faz, isso é a nossa obrigação que a gente tem com o tutor e com o pet. É isso. Muito obrigado pela sua presença, Imagina. pelos seus esclarecimentos, porque o bem-estar animal é super importante também para a gente ter esse olhar com o animalzinho, porque é uma companhia, mas a gente também tem que cuidar da saúde do animal, né? Perfeito, perfeito. Obrigado, gente. Mais um Espaço Plural. A gente volta numa próxima oportunidade. Fiquem todos bem. Um abraço.